Graça e paz, queridos. Louvado seja o nome do Senhor, glória ao nome do Senhor, autor da nossa fé. Eu comecei a ler novamente o livro de Colossenses esses últimos dias e pensando no que poderia compartilhar com os irmãos nessa noite, eu gostaria de compartilhar mais uma vez um texto. Nós já conversamos sobre ele aqui, mas é uma oração que muito nos ensina, feita pelo apóstolo Paulo, aqui na carta que ele escreve à igreja de Colossos, no capítulo 1 dessa carta, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versos 9 até o verso 12. Colossenses 1, verso 9 ao verso 12. São apenas 4 versículos. Nós podemos fazer a leitura responsiva. Tá bom, meus irmãos? Eu vou ler um versículo e os irmãos leem o versículo seguinte. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos. Amém. Oremos, queridos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, porque se há um lugar que nós precisamos estar nessa noite, é aos teus pés em oração, rendendo o nosso louvor, Senhor, a nossa gratidão, renovando a nossa esperança, Senhor, renovando as nossas forças nessa esperança de que o Senhor é autor da nossa fé e que um dia, ó Deus, um dia os nossos olhos transformados verão o autor da nossa fé vindo com todo o poder e glória, recebendo o louvor de todos aqueles irmãos que já partiram e daqueles que estarão também conosco ali, rendendo a glória e o louvor devido, e todas as nações, e todos os povos, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por essa noite. Te agradeço pelo privilégio, Senhor, de compartilhar a tua palavra. Apesar de mim, Senhor, o Senhor conhece os nossos corações, mas essa palavra é inspirada pelo teu Espírito Santo ao teu servo, ó Deus, aquela igreja e a nós hoje. Nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, que o Senhor conceda-nos a bênção de iluminados os nossos corações e os nossos olhos, percebemos a grandeza da tua palavra, percebemos a maravilha e a sublimidade do teu amor. Ó Deus, descansarmos, ó Deus, no poder da tua infinita bondade e graça. Em nome de Jesus, opera estas bênçãos, nós aqui nesse lugar, e aqueles que de algum modo, Senhor, não puderam vir, estão acompanhando ou ouvirão essa palavra, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar através do teu Santo Espírito, ministrando essa palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a igreja de Colossos, para nossa surpresa, é uma igreja que Paulo nunca visitou. Paulo nunca tinha ido em Colossos. Ele escreve, possivelmente, a sua primeira prisão ali domiciliar em Roma, e ele tem a companhia, no começo da carta a gente vai ver isso, ele tem a companhia de Epáfras, que possivelmente é um nativo de Colossos e que,
quando Paulo pregava ali pela região de Éfeso, diz Lucas escrevendo em Atos, diz que toda aquela região da Ásia foi de algum modo impactada pela pregação da palavra. E possivelmente Epáfras, um dos discípulos ali de Paulo, um daqueles que acompanhou aquela pregação, levou esse evangelho até Colossos e fundou a igreja. E ele traz, então, notícias a Paulo e acompanha Paulo durante um período ali de prisão domiciliar em Roma. E a gente não sabe bem o que foi que Epáfras trouxe para Paulo de informação. A gente infere daquilo que ele escreveu na carta que Colossos estava passando por alguns problemas de heresias e os comentaristas falam da heresia dos colossenses ou heresia de Colossos, que tinha alguma coisa de influência da filosofia grega, a influência dos judaizantes, alguma coisa de um misticismo ligado à influência de anjos e poderes celestiais, tanto que Paulo faz questão aqui, ainda no início da carta, de dizer que a vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário não foi uma derrota, foi uma vitória sobre todo o principado e poder. E isso dá a entender de que ele estava tentando reforçar essa ideia de que esses outros seres angelicais ou espirituais não chegavam no chinelo daquilo que Cristo teria conquistado na cruz do Calvário e do poder daquela vitória. E Paulo ele começa ele traz algumas orações, né, alguns rogos a Deus, intercedendo por aquela igreja, e termina pedindo também intercessão. A gente vai ver isso, e por isso que essa carta nos ensina também sobre oração, e é oportuno em uma reunião de oração a gente tratar dela, porque é possível que a gente ore, tenha o costume de orar, e às vezes a gente estabelece o nosso padrão de oração, frequenta a reunião de oração e acaba, quando muito, né, esquecendo de alguns motivos de oração que são importantes de nós intercedermos aqui. Tem uma citação do C.S. Lewis, que ele, escrevendo para uma irmã, ele diz assim: ore por mim, minha irmã, porque a vida está muito tranquila e eu tenho preocupações. Então, mesmo quando a gente normalmente é movido a orar, quando a gente está passando por dificuldades, tribulações e angústias, mas a gente também precisa, mesmo em momentos que a gente está passando por tranquilidade e calmaria, nós precisamos também da graça do Senhor e precisamos estar com os joelhos dobrados, o coração na presença de Deus, suplicando a sua graça e a sua bênção. E esse texto específico que nós lemos, ele é um texto que fala de plenitude, né? Tem muita gente que fala de pleno, né? Estou lembrando aqui de um perfil no Instagram que fala de ser pleno aos 50 e tal, e a gente fala muito de plenitude, mas o texto, Paulo ele insiste no termo de todo, tudo, e que nós lemos aqui, ele disse: não cessamos de orar por vós, de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da vontade, em toda a sabedoria, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento, sendo fortalecido com todo o poder, em toda a perseverança. Então, esses termos, eles reforçam de que ele está falando de algo que é de plenitude. Ouvimos, né, há bem pouco tempo, muitas palavras falando a respeito da ação do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, e Paulo aqui ele está fazendo uma oração de intercessão por plenitude da ação do Espírito Santo, da plenitude na vida desses irmãos aqui na igreja de Colossos. E apesar de estar preso, Paulo ele não está orando pela libertação dele, ele não aparece em momento nenhum aqui pedindo: olha, orem para que eu seja liberto. Ora, ele vai orar, no final ele vai pedir, sim, mas é um pedido diferente
que seja atendida as necessidades financeiras, ele está orando, na verdade, por necessidades que são espirituais e que nós temos que atentar, que apesar de que nossas orações, em geral, elas são 80%, 90% recheadas de pedidos daquelas coisas que nós precisamos nessa vida aqui, de questões materiais, de emprego, de saúde, de questões de relacionamentos, mas nós não podemos esquecer de que nós precisamos experimentar essa plenitude espiritual, essa plenitude que Paulo está rogando para a vida dos irmãos. Mas em que consiste essa plenitude? Veja, ele começa dizendo que desde o dia em que ouvimos, ou seja, desde o dia que Epáfras chegou lá e começou a compartilhar sobre a igreja de Colossos, desde o dia que ele soube lá da igreja, ele disse que não cessa de orar pelos irmãos. E a primeira lição aqui a respeito de oração é exatamente de que ele vai ensinar posteriormente aos irmãos em outras igrejas, em outras cartas, é que nós devemos orar sem cessar, nós devemos perseverar na vida de oração. Por oportuno, segunda-feira tivemos nossa reunião do discipulado, nossa primeira reunião presencial, regado a sopa, queijo, bolo, foi muito boa a reunião, e o lanche também. E o Kevin DeYoung, nesse capítulo que nós estudamos, o quarto capítulo lá desse livro, Super Ocupado, ele falava de que ele muito ocupado, ele ficava preocupado porque ele nem sequer ele conseguia orar por tudo, que ele via outras pessoas orando, tantas causas importantes que ele podia se envolver, e aquilo de alguma forma gerava um estresse, e ele acabava tendo dificuldade de lidar com isso. E aí ele dava uma sugestão, uma dica para quando surgisse um motivo de oração e que ele achasse que era importante e que de repente seu coração se voltasse para aquela causa ou para aquela pessoa, ele disse: ore na hora que você souber. Ore, porque a orientação que nós temos através da Sagrada Escritura é que nós devemos orar sem cessar. Paulo diz aqui que ele, desde o dia que ele ouviu, que ele ora constantemente por aquela igreja. Então, se não caiamos na hipocrisia muitas vezes de a pessoa chega, está pedindo oração, e você diz assim: não, tá bom, meu irmão, vamos orar. E esse vamos orar cai no esquecimento, porque você não anotou em canto nenhum, e a sua mente, se for como a minha, eu peço pela misericórdia do Senhor que eu não tenha Alzheimer, porque eu sou muito esquecido. Então, acatando a dica do Kevin DeYoung, se alguém pedir, aproveite o momento, ora, se não tiver a oportunidade de orar ali com ela, ora ali em seu coração e coloca diante do Senhor. Mas o fato aqui que o apóstolo Paulo está nos orientando é que nós precisamos perseverar em oração. Nós não precisamos de reunião de oração para orar. É perigoso falar isso. Mas nós precisamos de reunião de oração para orarmos juntos uns pelos outros. E é por isso que nós insistimos na reunião de oração. Venha quantos vierem, nós precisamos estar orando juntos. Conhecer, isso é comunhão entre os irmãos, isso é disciplina espiritual para a igreja, isso é edificação, é fortalecimento, e dentre outras coisas que nós vamos ver aqui hoje. Ele diz então que desde o dia em que ouviu, não cessou de orar por aqueles irmãos, demonstrando compromisso e amor pelos irmãos. Mas tem uma coisa interessante aqui, é que a igreja de Colossos, a cidade de Colossos era uma cidade insignificante. Se comparada a Éfeso, que era a cidade mais pungente ali, tal, colônia romana, etc., Filipos, Colossos teve uma certa importância em determinado momento da história do império, mas depois, com o crescimento de Éfeso e de outras duas cidades, Laodiceia e Hierápolis, que Paulo vai citar mais adiante, que aparentemente ele mandou cartas para essas cidades também, mas Colossos era uma cidade com pouca significância dentro da realidade do império, da economia, e pouco expressiva ali na região. Mas Paulo, isso não impede Paulo de orar por aqueles irmãos, de orar por aquela igrejinha lá no sítio, lá em Colossenses, lá em Colossos. Então, ele
ora. E o que é mais impressionante nessa singularidade é porque as cartas a Hierápolis e a Laodiceia se perderam. E a gente a carta que foi do agrado de Deus, que fizesse parte do cânon da revelação da sua palavra para nós, foi a carta à insignificante cidade de Colossos. E isso é bênção do Senhor. Não despreze os pedidos de oração. Não despreze a oportunidade de participar do ministério, ainda que pareça insignificante, lá no Sítio Bento, lá em Cabaceiras, lá em Pedra d'Água. Ore por esses irmãos, ore por essa igreja do Senhor. Paulo, desde o dia que ouviu, há um trabalho lá, os irmãos estão batalhando com heresias, estão batalhando com falsos mestres dentro da igreja, e Paulo está orando por aquela igreja. Não cessa de orar por esses irmãos lá em Colossos. E ele começa dizendo que como é que é a oração, como é que ele ora? Ele ora pedindo que transbordeis do pleno conhecimento de sua vontade. Aqui a palavra, o verbo está na voz passiva, que já traz uma aplicação muito prática, de que não é a gente que se enche do Espírito Santo, porque a gente tem foi falado isso também na consciência cristã, a gente tem essa ideia, por causa lá do termo que é usado, Paulo usa lá em Efésios, de enchei-vos do Espírito Santo. A gente acha que o Espírito Santo é um negócio fluido, de que a gente vai lá e feito a figurazinha da jarra, a gente vai enchendo e tal, até transbordar, mas não é a gente que enche, a voz aqui está no passivo, quer dizer que é Deus que nos enche. Você pode orar, você pode buscar, mas é Deus, é sempre Deus o agente da plenitude, não o homem. A oração não é no sentido de fazermos mais para sermos cheios, mas de pedir para que o Senhor nos encha. Senhor, enche-nos com o teu Espírito Santo. Não é porque eu estou orando que eu vou ser cheio, mas o Senhor, pela graça do Senhor, enche meu coração. Humilha-me e enche-me do teu Espírito. Mas encher e transbordar de quê? Veja, ele diz que ele pede para que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. O apóstolo ora então para que os irmãos ali experimentem plenitude, e não é uma plenitude mística de êxtases e de dons, mas é a plenitude do conhecimento da vontade de Deus. Meus irmãos, quanto conhecimento inútil nós temos no cercado hoje em dia. Como a gente perde tempo, isso também foi tema de discussão na reunião, lá no segunda-feira do discipulado. Como nós vivemos numa geração, nunca uma geração teve tanto acesso à informação, mas diferentemente do que isso deveria gerar uma geração de pessoas mais tranquilas, porque a tecnologia permite que ele tenha mais tempo para relaxar, para desestressar. Ao contrário, nós vemos uma geração de jovens estressados, jovens ansiosos, de crianças com problemas de depressão e tanta informação, tanta tecnologia não parece ter sido revertida de alguma forma em grande benefício espiritual ou emocional. O acesso a essa quantidade gigantesca de informação não trouxe profundidade, não trouxe equilíbrio para as pessoas ou para a humanidade, muito pelo contrário. E aí, Naná, aproveitando aqui o Filipenses 4:8, que é o canal lá da Naná Castilho, ela tem um episódio lá que ela fala, falando sobre Remindo o Tempo, que ela diz que ela fala somente de como as telas têm nos influenciado e como essa tecnologia tem nos tornado iletrados, superficiais, em vez de nos tornar aprofundados num conhecimento real. Tanto conhecimento tem nos tornado distraídos, e a gente perde um tempo precioso com conhecimento que não vai nos levar a nada, que não vai agregar em coisa nenhuma
no nosso dia ou de alguma forma glorificar o nome do Senhor. E Paulo está orando para que aquela igreja, aqueles irmãos, experimentem plenitude do conhecimento da vontade de Deus, transbordem dessa plenitude. A vontade de Deus, na verdade, tem sido motivo de grande confusão. E aqui Paulo não está falando de nenhum direcionamento mágico ou predição de futuro que a gente deva correr atrás para Deus falar para nós, mas ele está falando, não está falando de nenhuma sensibilidade subjetiva, ele está falando do modo digno do Senhor que nós devemos viver, que é através da sua palavra, a sua vontade que está revelada para nós aqui, a palavra de Deus. Deus não esconde a sua vontade. Não é algo místico, nem nenhum segredo, porque Ele a revelou para nós. E por isso Paulo ora para que transbordemos do pleno conhecimento dessa vontade. A palavra de Deus é o mapa da vontade de Deus para nós. O apóstolo Pedro, escrevendo lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, ele diz que pelo seu divino poder, o Senhor nos tem sido doados todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nós não precisamos buscar outro conhecimento para agradar a Deus, para glorificar a Deus, para experimentar plenitude na presença de Deus. Nós precisamos buscar somente a sua palavra, a sua verdade, que tem nos sido doada pelo seu Santo Espírito, soprada, palavra inspirada por Deus. E aparentemente aqui, então, os falsos mestres estavam oferecendo algum outro tipo de gnoses, algum outro tipo de conhecimento, e por isso Paulo ora para que aqueles irmãos sejam transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Queridos, como aplicação, muitas vezes nós não gostamos de conhecimento. Queremos sentir mais, queremos chegar aqui na igreja, sentir aquele arrepio quando a gente canta o Autor da Fé. Quando tu canta, ai meu Deus, eu chorei, foi tão emocionante. E a gente quer se alimentar dessas coisas. Aquela pregação que a gente traz a frase de efeito, você, que maravilha. A gente não gosta de se aprofundar em conhecimento, a gente gosta de sensações e de emoções, mas as emoções, na verdade, são afetadas pelo pleno conhecimento da vontade de Deus. E nós, em vez de orar para sentir experiência, nós devemos orar para que Deus ilumine o nosso coração, para conhecermos, Senhor, nos dê um coração obediente à Tua palavra, e desejo de, como diz o profeta Jeremias e o próprio apóstolo João, desejo de comê-la, ainda que ela seja amarga para nós, mas que a gente possa se alimentar dela. E aí ele traz então um argumento aqui meio circular, veja, ele diz assim, olha, eu oro, eu não cesso de orar para que vocês transbordem do pleno conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. A finalidade de transbordar no pleno conhecimento de Deus é para viver de modo digno do Senhor, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento. Parece redundante, mas conhecimento de Deus, a sua vontade, faz-nos andar em santidade, faz-nos andar de modo digno do Senhor, frutificar para a glória dele e conhecê-lo mais, crescer nesse conhecimento. Conhecimento leva a amar a Deus. E amar a Deus leva a conhecê-lo mais. O amor traz satisfação, prazer em conhecer ao Senhor. O que é que temos buscado em Deus e na igreja? Será que temos buscado conhecê-lo mais, para amá-lo mais, e amá-lo mais, para conhecê-lo mais? Esse círculo virtuoso. Deus nos dê zelo pelo verdadeiro conhecimento dele. Cuidado, meus irmãos, com o conhecimento que nós temos buscado. Cuidado com as distrações nessa vida.
E aí tem um resultado prático essa oração para que a igreja transborde do pleno conhecimento de Deus, a fim de frutificar, a fim de viver de modo digno do Senhor, crescendo no pleno conhecimento. Ele tem um resultado prático. O conhecimento do Espírito gera na vida dos irmãos frutificação, crescimento, fortalecimento e gratidão. São as maneiras, é como se ele estivesse destrinchando o que é esse viver de modo digno do Senhor. Frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, dando graças. É os gerúndios aqui do texto. A prática não pode se separar da doutrina. Conhecimento não existe sem fruto, não existe sem prática. E prática sem conhecimento também, ela é vazia, ela é ativismo, não traz esperança, não traz salvação. Então, o primeiro modo prático de experimentar essa plenitude de Deus, através da plenitude do conhecimento de sua vontade, de viver de modo digno do Senhor, é frutificando. Ele diz aí no versículo 10, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Se nós estivermos enraizados em Cristo, nós frutificaremos, nós produziremos frutos. E aqui, quando a gente fala de boa obra, talvez a gente tenha a gente fique aumentando sobre o nosso peso da nossa consciência, o fato de ter que ajudar o outro, aquele que pede ali no sinal e tal. Mas a boa obra, o que é bom de fato na Bíblia, é o que agrada a Deus, é o que glorifica a Deus. Daí quando o próprio texto, o próprio apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele não está falando de qualquer coisa, nem de coisas dessa vida, mas está falando do verdadeiro bem, que é de ser aperfeiçoado à imagem de Cristo e glorificar a Deus. Então tudo que Deus faz, qualquer coisa que a gente passe, circunstância dessa vida, da forma como Ele controla a história, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui, de igual modo, nós devemos frutificar em toda boa obra, em tudo que de fato agrade a Deus. E é nisso que nós devemos ser abundantes. E aí, quando a gente fala em boa obra, a gente lembra logo do texto de Tiago, que Tiago fala assim: olha, você mostra a sua fé sem obras, que com as minhas obras eu vou mostrar a minha fé. E a gente faz aquela associação, não, tem que ter fé e obras. E aqui, tomando o exemplo do pastor Heber Campos Júnior, ele falando sobre esse texto, ele disse, Tiago não está falando de associação de fé e obras, é porque ele está falando de representação. Aqui, fé você não vê. Como é que você vê fé? Não tem como ver fé. E Tiago está dizendo, olha, não tem como ver a sua fé. Mostre a sua fé sem obra, porque não tem como ver fé sem obra. Que eu, com as minhas obras, eu mostrarei a fé, porque o modo de nós expressarmos a nossa fé é fazendo boas obras, é fazendo aquilo que glorifica a Deus e agrada a Deus. A graça e a fé são a raiz e o fruto são, então, nossas boas obras. É frutificando, é crescendo no pleno conhecimento de Deus. E quando a gente vê esses termos frutificar e crescer, não tem como a gente não se remeter ao Éden, que foi essa ordem que foi dada a Adão. No Gênesis 1, lá no finalzinho, quando o Moisés registra que Deus criou, homem e mulher os criou, e disse, crescei e multiplicai, crescei e frutificai, enchei a terra. Esse era o propósito original na criação, era criar seres à imagem e semelhança de Deus, que pudessem encher a terra com a glória de Deus, com a imagem de Deus. Mas o homem se desviou desse caminho e se rebelou contra o projeto de Deus, assumindo o projeto do pecado, o seu próprio projeto, e daí para frente. Então hoje nós pregamos a palavra e evangelizamos, e nós servimos ao Senhor tendo essa natureza recriada e que um dia será restaurada para glorificar a Deus e manifestar essa glória de Deus, essa imagem de Deus. Então nós frutificamos e crescemos para refletir essa glória, fulgurar a glória
de Deus. Significa então que Deus é quem promove o crescimento. Como aplicação também aqui, meus irmãos, a maior necessidade nossa é conhecer a Deus. E é por isso que Paulo ora desse modo. Ele podia estar precisando de muita coisa aqui. Ele podia estar precisando de uma melhor alimentação, porque ele estava longe, estava em Roma, estava em prisão domiciliar. Ele podia estar precisando de liberdade, ele podia estar precisando de amigos, ele podia estar... Mas o mais importante que ele pode orar e interceder por aquela igreja é que aqueles irmãos sejam plenos e cresçam no conhecimento de Deus. O apóstolo João, escrevendo no Evangelho, ele chega a definir vida eterna como conhecer a Deus. Depois de uma eternidade na glória, conhecendo a Deus, eu creio que nós ainda vamos ter mais coisa para conhecer, porque Deus ele é infinito, a gente vai passar a eternidade glorificando a Ele, conhecendo a Deus, e ainda tem coisa para conhecer, e chega na eternidade conhecendo mais e mais ao Senhor. Crescer no conhecimento é inerente a quem já conheceu a Deus. Nossa oração deve ser conhecê-lo para crescer no conhecimento. A terceira forma prática, então, de viver de modo digno do Senhor, a primeira, frutificando, o segundo, crescendo, a terceira, eles sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Fortalecidos com poder não tem nada a ver com alguma coisa que a gente consiga conquistar, né? E quando a gente fala de poder, de fortalecimento, a gente pensa logo no milagre, etc. Mas o poder de Deus que age em nós faz muito mais do que a gente pode pensar, do que a gente pode imaginar. E o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele tem aquela frase célere que a gente vê estampada nos carros: tudo posso naquele que me fortalece. E ele fala no meio do contexto em que ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação, em necessidade, em fartura, em abundância, em escassez. Tudo posso, tudo suporto, porque Deus é o meu poder. Deus é quem concede o poder para enfrentar essas situações. A beleza do poder de Deus não está no crescimento da igreja, não está nas realizações, não está nas aquisições, não está nos milagres. Isso tudo pode acontecer, de termos um templo maravilhoso, de termos a igreja cheia, de termos milagres acontecendo, mas a beleza do poder de Deus está no fato de que esse poder, quando nós somos fortalecidos nele, nós nos humilhamos cada vez mais aos pés de Cristo. Nós somos humilhados na presença dele. E as pessoas que têm mais, diferentemente do mundo, quem tem mais poder no mundo anda quase sem pisar no chão, né? O automóvel é uma representação do poder, a roupa demonstra o poder que tem, a forma como fala, ou se nem fala com as pessoas. Mas o crente que é fortalecido no poder é exatamente o contrário. Ele é, quanto mais fortalecido no poder, mais humilhado ele está na presença de Cristo, porque ele reconhece que o poder não é dele, ele não conquistou nada, ele não tem poder algum. O poder vem do Altíssimo, vem dos méritos de Cristo Jesus conquistado na cruz do Calvário. Esse sim, pelos méritos dele, tem todo o poder, e porque ele tem todo o poder e nós estamos aos seus pés, nós experimentamos o fortalecimento do poder de Deus nas nossas vidas. E veja que o poder aqui não é descrito em termos de sinais e maravilhas, mas é descrito em termos de resiliência, de resistência. Ele diz assim, que somos fortalecidos no poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança. Perseverança você tem para lidar com uma situação difícil, com circunstância difícil. E ele diz assim, e longanimidade. Longanimidade você precisa para lidar com gente difícil. Então o poder de Deus não aparentemente, ou pelo que o apóstolo Paulo está tentando ensinar, que é a igreja de Colossos para nós hoje, é que o poder de Deus, ele é exercitado na perseverança
passando por situação difícil e suportando pessoas, adversários, pessoas difíceis. Como é que a gente, além de perseverança e longanimidade, que outra característica tem o crente que experimenta poder? Alegria. É em toda perseverança, longanimidade, com alegria. Deus nos exercita, nós reconhecemos o poder de Deus no campo de batalha, com circunstância difícil, com gente difícil, na dificuldade, experimentando alegria no Senhor. E será que nós não temos desperdiçado os nossos problemas? E aí o pastor Érico orou aqui para o reverendo Ronaldo Lidório, que tem sido um exemplo para nós. Porque eu estava vendo uma postagem dele, ainda de cabelo, ele ainda é cabeludo, e falando assim, olha, no dia bom, ore para que o Senhor fortaleça, lhe dê força, lhe fortaleça no poder dele, para quando o dia mal chegar, você poder enfrentá-lo. É exatamente isso. E é exatamente isso que nós temos experimentado no testemunho do irmão. Hoje ele carequinha, tendo passado enfrentando esse câncer, e cada palavra que ele traz é uma palavra de exortação, é uma palavra de encorajamento, é uma palavra de alegria, é uma palavra de esperança. E nós somos fortalecidos no poder. Não é que não possam ocorrer sinais e prodígios no meio da igreja, se assim for do agrado de Deus, mas nós somos fortalecidos para experimentar e para vivenciar perseverança, longanimidade e alegria no dia mau. Está preparado para resistir quando o dia mau chegar. Não deixe se enfraquecer com o mundo, as dificuldades, as heresias. Nós precisamos de perseverança. Nós precisamos de longanimidade com as pessoas difíceis. E nós precisamos enfrentar o dia mau com alegria. Não há testemunho maior que esse. Precisamos orar por isso. E a última característica prática aqui do fortalecimento, dessa plenitude do Espírito Santo, de viver de modo digno do Senhor, é com gratidão em vossos corações. E a gratidão contribui, fechando aí essa prática da plenitude do Espírito Santo em nós, contribui porque a gratidão é a maneira de viver de modo digno do Senhor. Quem vive na presença do Senhor, quem experimenta a direção do Espírito Santo, quem conhece a verdade e vive buscando crescer nessa verdade, frutificar para ela, revela um coração grato. Nós somos gratos porque Ele nos libertou e porque nos transportou para o reino, para o seu reino, o reino do Filho do seu amor, como Paulo vai dizer logo em seguida aí no versículo 13. Ele nos fez idôneos, é a palavra que ele traz aqui, traduzida aqui na revista atualizada como idôneos, é outra tradução, traz que ele nos fez participantes da herança, nos fez conhecer que somos participantes da herança, somos dignos de participar do reino de Cristo na luz. E aqui possivelmente também é uma alusão às práticas gnósticas ali que estavam invadindo a igreja. E ele está dizendo, vocês são participantes, vocês são idôneos nessa herança. Queridos, a gratidão e o contentamento são excelentes armas contra o estresse, a angústia e a ansiedade. Quando foi a última vez que você orou, que nós oramos, agradecendo a Deus pelo que Deus fez na sua vida, a forma como Ele lhe resgatou, a forma como você entendeu o Evangelho da graça e da salvação, como Deus lhe conduziu no lar que você tem, no lar onde você nasceu, nos livramentos que o Senhor lhe deu para lhe conduzir até hoje. Nós precisamos investigar a fundo a origem, muitas vezes, dessas desordens que nós temos, o estresse, a angústia, a ansiedade, e exercitar a gratidão e o contentamento em nosso coração. Encerrando, meus irmãos, ele termina dizendo, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Nós precisamos orar para que o Senhor nos faça transbordar de pleno conhecimento, a fim de vivermos de modo digno do Senhor, frutificando, crescendo,
sendo fortalecidos com poder e dando graças. Mas mesmo quem ora dessa forma, também precisa de oração. Se você for lá no finalzinho da carta, eu vou encerrar com esse versículo, Paulo, lá no capítulo 4, no finalzinho, ele já orou pela igreja mais de uma vez, e agora ele pede a oração. Ele diz assim, versículo 3 do capítulo 4, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para a conscrição de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada... E aí, ontem para hoje, de madrugada, eu olhando, eu fui fazer a postagem lá do grupo discipulado, e eu vi uma postagem do reverendo Felipe Fontes. E ele falava que estava orando pela manhã, em casa, e ele teve desejo de orar por duas coisas, por sensibilidade e coragem. Que é exatamente o que Paulo, em outras palavras, que Paulo está pedindo aqui. Sensibilidade para saber aproveitar as oportunidades, para ter a palavra temperada com sal, para poder saber o que falar e pregar e testemunhar, e ao mesmo tempo coragem para poder pregar, para poder compartilhar a palavra. Isso também é um motivo importante. Mesmo que você esteja orando por plenitude do Espírito Santo e pelo pleno conhecimento, você precisa também orar, pedir para que Deus conceda coragem e sensibilidade. Será que nós podemos avaliar a nossa prática de oração com base nessas orações de Paulo, perseverando, orando por plenitude do conhecimento da vontade de Deus, para viver de modo a agradá-lo, frutificando, crescendo, sendo fortalecido e dando graças? Podemos pedir para conhecer a Deus mais. Você quer essa plenitude? Eu quero. Você quer essa plenitude? Quer conhecer a Deus? Quer crescer e frutificar? Oremos também para que o Senhor nos dê sensibilidade e coragem para pregar a palavra e aproveitar as oportunidades. Vamos orar, meus irmãos? Ó Deus, estamos diante de Ti mais uma vez, Senhor, e diante da Tua palavra. Nós nos envergonhamos, Senhor, porque nossas orações têm sido muitas vezes tão egoístas, Senhor, tão terrenas, e revelado um coração cujo tesouro tem sido as coisas desse mundo. Tem misericórdia, Senhor, de nós, e concede-nos, Senhor, pela Tua graça, assim como o Teu servo orou por aquela igreja, nós oramos pela nossa igreja. Oramos aqui pelo Catolé, oramos por Buqueirão, oramos por Cabaceiras, por Pedra d'Água e pelo Sítio Bento. Ó Deus, que o Senhor nos dê a graça, Senhor, de transbordar do pleno conhecimento da Tua vontade, Senhor, frutificando em toda boa obra, Senhor, crescendo na Tua palavra a cada dia, Senhor. Ó Deus, sendo fortalecidos no poder para resistir no dia mau e também, Senhor, com um coração cheio de gratidão, Senhor, com alegria em nossos corações. Concede-nos, Senhor, a bênção de aproveitarmos as oportunidades que o Senhor tem nos dado a cada dia e testemunharmos com coragem, certos de que somos habilitados, temos tudo o que é preciso para uma vida de piedade, Senhor, através da Tua palavra revelada a nós. Nos dar amor por essa palavra, Senhor. Nos concede essa bênção da plenitude e esses frutos do Espírito para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos com o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus.